Governo Federal. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, boa noite. Conselho Universitário aprova a adesão da UFO à EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação e que agora passa a ser gestora do Hospital de Clínicas da Universidade. Neste fim de semana tem a Gita UFO, com várias atividades gratuitas para a comunidade universitária. Alunos da engenharia se destacam em competição de carros off-road. Tem ainda a agenda cultural para o fim de semana. E para falar sobre a tecnologia e o esporte, os nossos convidados de hoje são o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO, Cleudimar Araújo, e o professor de Educação Física, Guilherme Agostini. O Jornal da UFO está começando agora. Depois de uma reunião que durou 7 horas, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia aprovou nesta tarde a adesão da UFO à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que passará a ser gestora do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Veja na reportagem. A UFO é a 40ª universidade a aderir aos serviços da empresa. A adesão significa que a EBSER vai ser a gestora do Hospital de Clínicas de Uberlândia, que hoje é administrado pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO. A decisão foi aprovada com 78 votos favoráveis, 42 contrários e 10 abstenções. Durante quase todo o dia, professores, técnicos administrativos e alunos discutiram sobre o processo apresentado pelo relator Sérgio Vitorino Cardoso. Setores como o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia e a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia se manifestaram contra a decisão. A assinatura do contrato deve ser efetivada nos próximos meses. Enquanto isso, de acordo com o reitor da UFO, a EBSER vai discutir junto com a universidade os resultados dos diagnósticos que foram feitos sobre a atual situação do Hospital de Clínicas. Eu creio que nos próximos dias a EBSER deve nos passar exatamente os resultados desse diagnóstico e a partir daí nós vamos negociar o contrato. Eu imagino que de fato e de verdade isso não deve acontecer de maneira plena esse ano. E até porque o orçamento de 2018 já foi aprovado e nós teremos a entrada do Hospital de Clínicas da UFO na rede EBSER. Tem uma implicação orçamentária muito significativa, né? Nós somos os maiores hospitais da rede. No contrato nós vamos negociar um período de transição que vai de até 36 meses. O diretor do Hospital de Clínicas de Uberlândia falou que as primeiras discussões sobre a adesão começaram em 2012. O debate teve início por causa das principais dificuldades da instituição, como contratação de profissionais e compra de medicamentos. A nossa maior dificuldade é pessoal. Nossa quantidade de profissionais, de colaboradores é ineficiente, é insuficiente. Fizeram atualmente um redimensionamento e ficou muito evidente. Teve um aumento expressivo dessa quantidade de colaboradores que precisamos para que o hospital possa manter uma qualidade na sua assistência e também nas práticas de ensino e de pesquisa. Outra coisa também que seria a compra, né, em rede de materiais e medicamentos, o que poderia conseguir custos menores e o que poderia reduzir também os nossos custos. E além disso, a grande proposta de modernização do nosso parque tecnológico, que ele está sendo gradativamente depreciado, em alguns setores até sucateado, o que atrapalha a nossa produção, ou seja, a oferta de serviços para a sociedade.
Ainda segundo Crozara, com a administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as perspectivas são de crescimento do quadro de colaboradores. Além disso, dentro das negociações, a área de ensino, pesquisa e extensão é um dos destaques. Temos atualmente por volta de 3.500 profissionais, colaboradores. É provável que talvez esse número aumente aí expressivamente numa ordem de mais uns 40%. Ou seja, a proposta inicial da empresa é primeiro recompor o quadro de colaboradores, para que depois, no seu período proposto de 36 meses, que seja feito um plano de ação para que haja a substituição de algum colaborador da fundação. Então, no primeiro momento, a ideia é recompor esse quadro, para que a gente possa recuperar a nossa capacidade produtiva e realmente ter uma excelência na assistência e também no ensino e na pesquisa. Outra expectativa é que, com a adesão, o déficit do HC seja renegociado, tendo em vista as demandas do hospital, que atende a população de Uberlândia e região. Ainda nós temos atualmente um déficit de 1,5 milhão a 2 milhões mês. A proposta é que dentro de um ano, trabalhando em rede, buscando toda essa eficiência e o know-how que eles têm, toda essa expertise, é provável que dentro de um ano nós alcançamos esse ponto de equilíbrio. Possamos reduzir ainda mais o nosso custo e realmente alcançar o equilíbrio. Isso é uma realidade. Do ponto de vista de vir, vamos dizer assim, novo dinheiro, é fato que o programa de reestruturação dos hospitais universitários, o REUF, nós fomos contemplados ano passado com volta de 34 milhões. Foi o segundo hospital que recebeu mais recursos. Esse ano já passamos a 41 milhões. E com previsão de do próximo ano, talvez a gente chegarmos na ordem de 60 milhões. O reitor também esclareceu como fica o vínculo da UFO com a FAEPO. A nossa intenção, o nosso plano é de continuar com a FAEPO. A FAEPO é uma fundação que foi criada muito antes da federalização da universidade para atender, especialmente o nosso curso de medicina. E ela se chamava FEMECIL. Então ela é uma fundação que tem vários funcionários e nós temos grande preocupação com esses funcionários. Pesquisadores do Núcleo de Habilitação e Reabilitação em Esportes Paralímpicos desenvolveram uma ideia inédita mundialmente: a calha impressa em 3D. O dispositivo pode ajudar na performance dos paratletas brasileiros de bocha. Concentração e boa pontaria, habilidades que não podem faltar quando o assunto é bocha paralímpica. E para conseguir cumprir o objetivo do jogo, que é lançar bolas coloridas o mais perto possível da bola-alvo branca, é necessário, em alguns casos, utilizar a calha. E foi pensando em aprimorar este dispositivo que o Núcleo de Habilitação e Reabilitação em Esportes Paralímpicos decidiu criar a calha impressa em 3D. O Núcleo tem o objetivo de estar desenvolvendo tecnologia na área de esportes paralímpicos, com o objetivo de estar otimizando a performance dos atletas paralímpicos brasileiros. O Núcleo tem trabalhado na mais diferentes esportes com o objetivo de proporcionar uma melhora associada à condição física do atleta, da performance dos atletas nos esportes paralímpicos. Resultado de muita pesquisa de uma equipe multidisciplinar. No Núcleo, a gente tem pessoas de várias áreas, profissionais de várias áreas, engenheiros, fisioterapeutas, educadores físicos, e a gente realiza os projetos e vai trocando conhecimento para ficar um trabalho mais completo, com conhecimento de todas as áreas. O diferencial da calha impressa em 3D é que ela auxilia na performance dos paratletas de bocha da categoria BC3. Durante o lançamento, a nova calha garante o aumento da velocidade da bola e a diminuição do tempo. Tem todo um estudo por trás e nós também introduzimos um sistema de guia na calha, reduzimos o peso e principalmente melhoramos uma questão fundamental para as calhas, que é a questão do transporte e modularidade. Ela é toda feita prototipada em impressora 3D
montada com uma estrutura do tipo Lego, em que nós podemos desmontar e fazer a adaptação e o fácil transporte da calha. A ideia da calha impressa em 3D é inédita no mundo. Diferente da tradicional, ela tem uma estrutura curva que acomoda melhor a bola e ajuda no direcionamento. E ainda é produzida com um material leve e resistente. Só para ter uma ideia de facilidade do manuseio que o novo dispositivo traz, uma calha tradicional é armazenada em caixote e a nova calha cabe dentro de uma mala pequena. O treinador da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, Glênio Leite, conta que a novidade pode ajudar dentro e fora de quadra. Com a pesquisa da calha, curvatura, agilidade, todo o sistema da calha vai contribuir com o atleta ter uma melhor performance na competição. Grande parte das calhas, a média é de 50 a 40 quilos, todo o material. Com a calha que chega a menos de 20, ao peso ideal do envio de uma mercadoria internacionalmente, ela vai contribuir, né? Que o atleta não tem aquele problema de material. Ele pega, coloca na maleta e vai embora sem nenhum problema. Matheus é para-atleta há quase 3 anos e meio. Já participou de 6 competições. Ele acredita que a calha impressa em 3D é uma ideia que veio para ficar. O fato dela ser toda projetada, ela ter sido calculada, ter sido feito com a base matemática por trás, é uma coisa assim que vai ajudar muito os atletas no geral, porque a gente vai ter valores por trás ali, uma certa confiança. Bom, para falar sobre o avanço da tecnologia no esporte, eu recebo aqui no estúdio o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica, Cleudimar Amaral de Araújo, e o professor da Faculdade de Educação Física, Guilherme Agostini. Cleudimar, muito boa noite. Guilherme, boa noite. Boa noite. Sejam ambos muito bem-vindos. Começando com você, Cleudimar. A tecnologia, a gente não nega, não pode negar, está em todo lugar. Equipamentos, aparelhos como esse da calha, por exemplo, vocês desenvolveram atendendo a uma demanda ou saiu da cabeça? Como é que foi isso? Exatamente. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui no jornal para falar um pouco de tecnologia em esportes, né? Principalmente esportes paralímpicos. E o projeto da calha, especificamente, surgiu na época da criação do NHRESP, do núcleo, que foi em 2012, em uma atividade que houve em São Paulo, que se chama Projeto Tom São Paulo. Esse projeto Tom São Paulo, na verdade, ele é um projeto mundial, cujos criadores são de Israel, e o objetivo basicamente é percorrer diversos países, instituições, trazendo ou desenvolvimento tecnologias ou propondo tecnologias, né, específicas para solucionar alguns problemas que existem na área de tecnologia assistiva. Então, naquela oportunidade, normalmente funciona da seguinte forma: são feitos convites para os diferentes grupos e cada grupo pode propor uma solução específica. Você tem 30 dias para desenvolver aquele problema e depois, em um final de semana, todos os grupos fazem uma reunião onde farão uma avaliação de todas essas pesquisas em particular. Então, as propostas são nas mais diversas áreas, por exemplo, na visão, né, na parte de visão, na parte de saúde, não só em esporte em particular. Quando nós fomos convidados, então, nós fizemos a proposta em desenvolver uma nova calha. Baseado em quê? Baseado justamente em algumas questões técnicas e dificuldades que o técnico Glênio Leite levantou agora há pouco, que é principalmente o transporte, o peso envolvido, né? A eficiência da calha, porque a calha, na verdade, ela é só um instrumento por onde o atleta que não consegue fazer o arremesso com as mãos na bocha, ele faz o arremesso ou com o capacete ou com a boca, através de um dispositivo, ela serve como um guia.
E esse guia, o grande problema aí basicamente é que essa curva normalmente, ela é uma curva aleatória, primeiro. E o outro problema é o peso. O Glênio citou que normalmente os atletas têm que transportar um peso da ordem de 40 a 50 quilos. Então, baseado nesse contexto, é que nós, então, avaliamos e propusemos o projeto no Tom São Paulo. Foi daí que originou toda a tecnologia. Muito bom. O campeão olímpico de vôlei, Giba, esteve em Uberlândia e a nossa equipe aproveitou para conversar com o atleta sobre esporte e tecnologia. Tecnologia aliada ao esporte dá certo, uma parceria boa? É uma parceria ótima. Hoje eu sou presidente da Federação Mundial de Vôlei, que fica na Suíça, como presidente da Comissão dos Atletas, e a gente fez uma análise hoje, nas últimas Olimpíadas no Rio de Janeiro, o Challenger, que é o desafio, né, que começou no tênis e hoje também está no vôlei, a gente chegou a fazer, foram pedidos 296, 186 deram errado, ou seja, o árbitro tinha errado, foi para o time que pediu. Então isso daí ajuda bastante, minimiza os erros. Na parte médica, você já tem como fazer um treinamento individual para cada um dos atletas, que antigamente não existia isso. Então o atleta, em vez de ir para a quadra, se machucar e ir para a fisioterapia, hoje ele passa na fisioterapia antes para prevenir, para não precisar se machucar. E tudo isso é tecnologia, a parte de física também, isso daí evoluiu muito, né? Tapetes que a gente salta para saber qual o tipo de músculo que você precisa trabalhar, isso tudo é um computador. Ajudou bastante. Pena que eu parei, né? Ô Guilherme, a tecnologia obviamente está melhorando a performance dos atletas em todas as áreas. Isso se aplica não só aos paralímpicos, aos paratletas. Não, com certeza aplica a todo tipo de atleta e principalmente a toda modalidade esportiva. Então, por exemplo, a tecnologia melhorou as roupas de natação. Até um certo ponto, que numa Olimpíada passada, que eu não lembro qual, uns anos atrás, a marca que inventou a roupa, os atletas tinham tanto benefício que ela teve que fornecer gratuitamente essa roupa para todo mundo, porque senão ia entrar como doping. Por quê? Porque os atletas que usavam iam ter benefício em cima dos outros. Então, a roupa na natação influencia o desempenho. O perfil aerodinâmico da bicicleta ou das rodas no ciclismo também atua em melhorar o desempenho. O tênis do corredor. O tênis do corredor, uma empresa de tênis aí agora, né, tentou fazer um sub 2 horas. Então criou um tipo de tênis ideal para o atleta conseguir fazer menos que 2 horas. Ele não conseguiu, mas bateu o recorde mundial da prova em quase 2 minutos, que é uma coisa inaceitável, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Então a tecnologia, ela vem, para o caso do desempenho, ela vem por um dado importante. Ela atua tanto em melhorar a qualidade do treino, porque a gente consegue controlar melhor, né, o próprio medida de frequência cardíaca no exercício, que é uma coisa mais antiga, mas antigamente a gente colocava a mão, né, em cima da carótida. Hoje você faz quase por telemetria, você está correndo, você olha, está vendo seu batimento. Então isso melhora a qualidade do treino, porque você corre, pedala ou nada mais certo. E também pode melhorar especificamente a competição, entendeu? Uma melhora de equipamento melhora o seu resultado na competição. Uma melhora do seu controle durante, por exemplo, você está correndo ou está pedalando e de repente você olha num reloginho, que é um microcomputador, e fala assim, não, a potência está muito alta para o que eu aguento. Então eu vou diminuir um pouquinho, porque senão não consigo chegar no final da prova. Então isso atua também para melhorar o desempenho. Então, hoje na verdade, não existe esporte de alto desempenho sem tecnologia, independente de ser olímpico ou paralímpico. Bom, agora a previsão do tempo. Será que vai chover nesse fim de semana? Vamos conferir como fica a temperatura em Uberlândia e região. O sábado começa com poucas nuvens em Uberlândia. À tarde deve chover e as temperaturas diminuem mais, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Uberaba, o céu fica mais aberto de manhã e a partir da tarde tem grande possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 19 e 31 graus.
Em Ituiutaba, o céu pode ficar nublado, mas o sol aparece. Pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. As temperaturas vão diminuir em Patos de Minas. O céu fica nublado, mas o sol também aparece. Durante a tarde pode chover forte. Mínima de 17 graus e máxima de 26. Em Monte Carmelo, o céu começa nublado, o sol aparece em alguns momentos do dia e à tarde deve chover. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. E no próximo bloco, estudantes das engenharias da UFO têm se destacado em uma competição de carros off-road. E tem ainda as dicas da agenda cultural. A gente volta já já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Sábado, 8 da noite, aqui pelo 107,5, 107 Mix, comigo Edinho Borges, anos 70, 80, 90, 2000 e atuais. O convite feito, eu espero você. A equipe Cerrado de Baja, da Universidade Federal de Uberlândia, acabou de chegar da competição SAE Brasil, que foi realizada em São José dos Campos. O programa é direcionado a estudantes de engenharia. Os alunos da UFO subiram de colocação e estão cada vez melhores. Este é o Lobo-Guará, carro construído pela equipe Cerrado de Baja da UFO. O nome Lobo-Guará é em homenagem à fauna típica do bioma. O projeto foi desenvolvido para a competição Baja SAE Brasil, um programa direcionado a estudantes de engenharia do país. Eles precisam construir um carro off-road, ou seja, fora da estrada, feito para atividades em locais que não tenham fácil acesso. Os alunos da UFO participaram da última edição do desafio no mês de fevereiro. Resultado final, conseguiram subir 13 colocações na classificação geral da competição. De 47º, eles passaram para a 34ª colocação. Ao todo, foram mais de 80 equipes do país. Esse carro que eles construíram é 30 quilos mais leve do que o outro projeto e foi considerado pelo juiz da competição como um dos mais fortes. O carro off-road em si é um carro preparado para andar em ambiente externo, não ambientes pavimentados. Ambiente de estrada mesmo, estrada ou até fora de estrada. Nós somos considerados um dos carros mais fortes porque nós desenvolvemos um sistema de marchas no carro que ele acaba tendo mais força e consegue até transferir mais essa força para o chão, de acordo com os parâmetros de suspensão e até dos próprios pneus mesmo que a gente usa. A gente consegue transferir isso mais para o chão e, consequentemente, ter mais força no carro e ter um desempenho melhor do que os outros carros da competição. Quem pilotou o Lobo-Guará foi o Jonathan. E o negócio não é fácil, não. Horas de competição e meses de muito trabalho nessa oficina, que fica no campus Santa Mônica da UFO. É aqui que eles botam a mão na massa. Basicamente fizemos foi um belo aprimoramento em relação ao nosso projeto passado, que era denominado de Tatuaçu 2. A suspensão também tivemos um grande aprimoramento, trazendo uma maior estabilidade para o piloto. E até na própria eletrônica conseguimos fazer com que os dados obtidos e mostrados para o piloto em tempo real fossem mais confiáveis, trazendo assim para ele maior confiabilidade e segurança na hora de dirigir o protótipo.
A atual equipe Cerrado de Baja da UFO foi criada em 2013 e desde então já participou de 3 competições nacionais e 2 regionais. São 30 membros da Faculdade de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia Elétrica e também do curso de Design da UFO. Aqui é uma força-tarefa, um ajudando o outro. Os mais velhos passam dicas para os que estão chegando agora, é uma troca de conhecimento. Ana Gabriela mal chegou e já é capitã da equipe. Eu, como estudante de engenharia aeronáutica, eu fui me interessar por um projeto de mecânica que não tem muito a ver com o meu curso. E a minha intenção ao procurar esse projeto foi encontrar alguma coisa que eu colocasse em prática, o que eu aprendo na sala de aula, porque a gente não tem essa oportunidade aqui na faculdade. A gente vê que aqui dentro a gente está simulando o que é trabalhar em uma empresa, o que é um estágio. Porque a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a parte de construção, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente participa de toda essa ciência que envolve um projeto. E o que é mais interessante é que a gente trabalha em um carro que vai carregar uma pessoa. Então a gente realmente faz um projeto de engenharia, um projeto seguro, um projeto apto a carregar alguém. A equipe Cerrado de Baja da UFO desenvolve as atividades com a tutoria de um professor e conta com a ajuda de patrocínios. E eles estão com o edital aberto para qualquer estudante de graduação e pós-graduação da universidade que queira fazer parte do grupo. As inscrições vão até dia 31 de março e todos os estudantes da UFO podem se inscrever. Para diversos cargos estão todos lá no nosso Facebook. E claro que os trabalhos não vão parar. Para a próxima competição, eles vão criar um novo projeto. Ainda não decidiram o nome do carro, mas sabem bem onde querem chegar com ele. A gente aprendeu muito com erros que a gente teve. Então a gente já está desenvolvendo um novo projeto que a gente quer fazer um carro novo, totalmente novo, com um chassi novo, mudar a geometria para conseguir diminuir o peso e mudar a geometria da suspensão para dar mais estabilidade em manobras e tal. Para a gente ter um projeto que com muita pesquisa e muito teste também, a gente consiga estar entre os melhores. Realmente fascinante a disposição da meninada. Não é, Claudimar? Claudimar, tem mais projetos no forno lá na mecânica? Muitos. O ano passado nós colocamos 12 patentes na área de equipamentos de treinamento muscular com vibração, ergômetros para cadeirantes, na área da natação, ciclismo. São vários projetos realmente inovadores aplicados em esportes paralímpicos. Tem muitos. Ô Guilherme, você falou aí das maravilhas da tecnologia no aumento da performance dos atletas, mas não basta só tecnologia, né, obviamente. Há que ter aptidão, né? Tecnologia, por exemplo, não ensina ninguém a jogar futebol. Né? Com certeza não. Mas ela aprimora o treinamento, então todo mundo pode, logicamente, melhorar. A tecnologia, ela otimiza, então ela pega uma pessoa normal e ajuda a melhorar o desempenho. E pega um atleta de alta performance e melhora o seu desempenho, mas ela com certeza não vai fazer milagre, né, de melhorar, colocar no alto nível quem não era para estar lá, com certeza não. E a pessoa, o atleta também, fisicamente, ele tem que estar preparado, porque a tecnologia vai exigir mais dele também. Exatamente, isso é um ponto curioso, né, porque a pessoa primeiro, ela tem que saber usar o novo aparato, vamos dizer assim, e outra, como melhora a qualidade do treino, isso é importante. O cara vai treinar melhor, mas ele vai ter o estresse de ter treinado mais, então isso aí vai envolver outras coisas, como descanso, como alimentação, por exemplo, porque senão ele pode entrar até num quadro de overtraining, por exemplo. E um dado só importante da tecnologia, que a gente falou muito de desempenho, mas ele é muito importante também para a questão de saúde, né? Segurança do exercício aumenta muito. Claudimar, todos esses projetos, os frutos dessas pesquisas vão para o mercado? Então, essa é a grande proposta. É o objetivo. É o objetivo. Um dado importante nessa questão também, né, do desempenho é que a tecnologia pode promover, inclusive, alternativas de treinamento, né? Por exemplo, um atleta da natação que treina com flexibilidade, com um elemento, você pode desenvolver um equipamento para isso. Então, mas a proposta do laboratório é realmente desenvolver equipamentos que realmente cheguem para a comunidade, né? Para as pessoas que realmente precisam, para os atletas. Porque senão o nosso papel social não tem sentido, né? Nós estamos
digamos assim, próximos de utilizar, por exemplo, ergômetros para avaliação de condicionamento físico em academias, centros de treinamento. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, equipamentos de treinamento muscular para cadeirantes, inéditos no mundo, né? Isso nós devemos mostrar esses equipamentos para a comunidade em breve, né? Em trabalho sempre de mestrado, doutorado, e agora procurando empresas interessadas, né? Só uma, se me permite, rapidinho, claro. Eu acho que o que poderia ser o certo é uma interação, né? Porque o treinador, ele levaria para o caso lá de vocês o seguinte: nós temos esse problema, vocês conseguem possivelmente resolver esse problema. Exato. Normalmente nós trabalhamos sempre com a interação entre os diversos profissionais, né? Por ser multidisciplinar, né? E, aliás, isso é muito importante, né, para um desenvolvimento. Sair da gaveta, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Bom, hoje é dia de agenda cultural. Para você que quer aproveitar o fim de semana, tem dicas de filmes, livros e eventos na cidade. Júnior Caritel, meu amigo, como é que está aqui na UFO essa nossa agenda para esse final de semana? Boa noite, Orley. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. Pois é, a agenda cultural começou e é claro que a nossa missão é te manter informado do que fazer no fim de semana em Uberlândia. No sábado tem a Agita UFO no campus Educação Física e a repórter Letícia Brito tem as informações. É isso mesmo, a ideia do Agita UFO é promover a integração da comunidade acadêmica com muita diversão. Acontece no campus Educa no próximo sábado. Quem tem mais informações pra gente é a Valéria, ela é psicóloga na divisão de saúde da UFO. Valéria, o que o pessoal pode encontrar por lá no Agita UFO? Nós teremos várias atividades interessantes, seletiva das equipes de treinamento, day training das atléticas, treinos das cheerleaders, campanha de vacinação, é importante levar o cartão de vacina, atividades de lazer, bete, vôlei, xadrez e principalmente orientações sobre a saúde integral do estudante. Também teremos palestras sobre atitude de estudar no ambiente universitário, palestras sobre prevenção contra os principais tipos de câncer, oficina de primeiros socorros e uma roda de conversa e uma vivência na prática do yoga. É aberto para toda a comunidade acadêmica, né? Professores, alunos, servidores, técnicos administrativos. Então vamos reforçar o convite para o pessoal? Ok, convidamos toda a comunidade acadêmica para participar desse importante evento da Universidade Federal de Uberlândia. Nós agradecemos o Hospital de Câncer em Uberlândia, Liga de Cardiologia, o curso de enfermagem e o instrutor de yoga e meditação Zelo Piva. Muito obrigada pelas informações. Então, reforçando o convite no campus Educação Física Educa, no próximo sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, acontece o Agita UFO. Letícia Brito, para o Jornal da UFO. Agora uma dica para as mulheres, Krav Maga só para elas. A atividade é de graça e será na Avenida Brasil, no número 2393. A prática de defesa pessoal vai acontecer das 2 às 5 da tarde. Tem o primeiro ciclo de leituras dramatizadas. O evento vai ser na Trupe de Truões, no sábado, às 8 da noite. De graça, você não vai perder, hein? E para você que não pretende sair de casa, quer ficar assistindo um filme ou lendo um livro, nós separamos algumas dicas para vocês. Para quem gosta de quadrinhos, sempre fica pensando, né, como que os quadrinhos nascem, né? Então, uma das coisas legais do livro que eu vou indicar hoje, que é o Tintin Alpha Art, do artista belga Hergé, é que ele não conseguiu completar, ele morreu antes. Então, esse livro mostra o processo de criação do artista num algo que a gente pensa ao contrário. Quadrinhos nascem não pelo desenho, e sim pela história. Então, até hoje, esse livro tem mais de 30 anos, ele se torna uma referência para quem gosta de quadrinhos e quer começar na área, como que cria-se uma história, como começa a quadrinizar tudo. Então isso é muito importante. Então você que assistiu um filme de quadrinhos ou que lê um quadrinho normalmente de banca, vale a pena ir atrás do Tintin Alpha Art e conhecer um pouco mais dessa profissão e também tomar um gosto de uma curiosidade de um quadrinho diferente. Eu vim indicar This Is Us, que é uma série que trata de assuntos mais familiares, mostra o cotidiano de uma família bem diferente do que a gente costuma ver. E eu acho legal porque tem bastante inclusão, tem personagem LGBT, tem uma família totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então acho que é legal por causa disso.
eu vou indicar Coldplay. Eu tenho um álbum muito preferido deles que eu gosto, que é A Rush Blood to the Head, que é o terceiro álbum deles, e é um álbum muito falado na crítica, muito aclamado. E eu gosto muito da música The Signs, que está nesse disco também, e várias outras que eu gosto muito. Essas foram as dicas da Agenda Cultural. Um bom fim de semana para você e aproveite! Obrigado, Caritel. Bom final de semana. Bom, nós agradecemos aos nossos convidados, professor Cleurimar, professor Guilherme, pela presença aqui em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito boa noite, muito obrigado. Na próxima segunda-feira tem mais um encontro às 7 da noite. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana e até lá. A Universidade Federal de Uberlândia deseja dar as boas-vindas a todos os estudantes que passam a ser nossos estudantes na Universidade Federal de Uberlândia nesse ano de 2018. Desde as nossas crianças a partir de 4 anos de idade na ESEBA, passando pelos nossos estudantes que vão para a Escola Técnica de Saúde, para ESTES, nossos cursos de graduação e pós-graduação nos campi de Patos de Minas, Ituiutaba, Monte Carmelo e Uberlândia. Assim sendo, eu gostaria de dizer que vocês estão chegando para uma instituição muito reconhecida no cenário nacional e tenho certeza que essa experiência de vocês com a Universidade Federal de Uberlândia servirá para o crescimento pessoal, para a formação de cidadania e também para capacitá-los para um exercício profissional. Bem-vindos à Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br